parceiro Matheus aqui está na base do Licuri. Hoje nós vamos abrir o baú de histórias. E falando nisso, tem histórias que seria melhor que não tivessem existido. Mas, já que existiram, é preciso resgatar, discutir e refletir para que não se repitam. E é através de uma história que vamos falar hoje sobre a presença e a vida dos escravos no sertão. Talvez você já tenha escutado algo a respeito. O uso de tortura contra os escravos era algo frequente. Mas e aqui no sertão? Será que foi diferente? Olá pessoal, hoje estamos aqui no povoado de Buqueirão, mais conhecido como Buqueirão Velho, que foi onde habitou os primeiros moradores dessa região. E hoje nós estamos aqui num ponto histórico dessa região. Vale lembrar que Buqueirão é município de Monte Santo e nós estamos mais ou menos a uns 18 quilômetros, né? 16 quilômetros do centro urbano. E esse local aqui é conhecido como Laje da Negra, que foi uma escrava que viveu aqui nessa região em meados do século XIX. E vale salientar também que o nosso objetivo aqui é mostrar, né, um pouco da nossa cultura, da cultura nordestina, e também contar e recontar histórias do nosso povo, né, dos nossos ancestrais, para que essas memórias continuem vivas hoje, atualmente, e também para ficar registradas para as próximas gerações. Peter Booker é um historiador inglês e ele diz o seguinte, que você não sabe mais do que seus ancestrais. Então, a gente tem que correr atrás desses registros históricos para entender, né, de onde viemos e preservar essas situações. Então, esse local, ele tem um peso histórico muito grande aqui para a região, porque a gente consegue perceber que, ao contrário do que algumas pessoas imaginam, né, muitas vezes a gente vincula a imagem do trabalho escravo, dessa exploração de mão de obra dessas pessoas que vinham da África, né, somente ao litoral, nos grandes engenhos de cana-de-açúcar. Mas o que acontece? Em um dado período, então, principalmente a pecuária, a criação de gado, ela passa a ocorrer mais nessa região interiorana, né? Então, as pessoas elas são orientadas a ocupar essas regiões de sesmarias, esses rincões, os interiores, os sertões aqui da Bahia e desses outros estados do Nordeste. E aí é muito comum essa presença da mão de obra escrava auxiliando aí nas grandes fazendas de gado, até mesmo nas pequenas propriedades, né? Propriedades de médio porte. E é o que acontecia aqui na região do Buqueirão. Então, uma moradora, conhecida como Mariquinha, ela possuía alguns escravos, algumas pessoas que estavam em condição de trabalho escravo. E diante desse cenário, é narrado até hoje algumas histórias a respeito de como ela lidava com essas pessoas, né? Então, histórias que aí foram passando de geração em geração e até hoje as pessoas contam. E a gente está com um morador da região aqui, um morador local, nosso amigo Roque, que ele vai contar um pouquinho a respeito de um registro, de uma passagem aqui que ocorre nessa região, desse caldeirão aqui, relacionado a uma mulher que era uma cativa, né, trabalhava como escrava dessa senhora Mariquinha que morou aqui por volta do final do século XIX. Ok, pode ficar com vontade aí para contar essa história para a gente. Então, no passado distante, existiam duas mulheres que eram irmãs. Uma se chamava Mariquinha, como já foi comentado, e a outra se chamava Dona Joana. Então, Mariquinha, ela possuía escravos. Então, ela tinha na casa dela uma negra que fazia as coisas na casa dela, lavava roupa. Então, fazia muitas coisas para ela. Só que, certo dia, ela
Mariquinha acabou perdendo 2 tubos de linha. Não sabia onde tinha entrado. Então ela jogou a culpa na negra. Achava que tinha sido ela que tinha pegado. Só que a negra não sabia. Não tinha sido ela que tinha pegado. Então enquanto ela acusava ela, a negra estava preparando uns panos para lavar. Aqui mesmo nessa laje. Então, visto que ela não tinha pegado esses tubos de linha, talvez ela pensou, como é que eu vou voltar para lá se eu não tenho tubo de linha? E ela disse que quando eu voltasse, se eu não desse conta, disse que ia me botar de castigo. Então ela seguiu por essa direção, depois da tardezinha, quando já tinha acabado de lavar, pegou uma fita de malvarisco e se enforcou. Então isso foi que levou o suicídio dela, foi o medo de ser castigado. E esse caldeirão ele tem uma importância assim para as outras gerações também, porque você falou, por exemplo, sua mãe, né, em uma determinada época vinha até aqui para lavar roupa. Acredito que outras pessoas na comunidade também se utilizavam desse caldeirão, não é isso? Sim, muitas vezes eu vinha mais minha mãe lavar aqui nesse caldeirão, então a água era boa. Agora, na época era até coberta com alguns pau, pedra, então era muito bom. A gente trazia comida, então passava o dia, lavava, aí à tardezinha a gente ia embora. Então fazia o mesmo ritmo que a mulher que morreu aqui fazia, ela vinha lavar roupa. Então as gerações passadas e as futuras também fizeram essas coisas. Então possivelmente esse relato ele remota aí o período do meados do século XIX, e a gente está aqui na localidade para fazer esse registro. Então é um registro de extrema importância. A gente agradece o nosso amigo Roque, né, que veio nos contar essa história. E sem dúvida nenhuma é importante a gente resgatar esses acontecimentos históricos para que a gente possa entender as origens do povo sertanejo, né, nossa formação. Até hoje a gente vive um país que existe muito preconceito, em que existe muita discriminação racial. E quando a gente para olhar essas histórias que aconteceram no passado, a gente passa a entender melhor de onde a gente veio, e é uma maneira da gente combater esse racismo, da gente ter uma postura antirracista diante de alguns acontecimentos que a gente vê aí no mundo. E aí o Roque até contou pra gente que o local onde ela se enforcou, até um tempo atrás era possível localizar, né? Era que árvore era? Era um pé de umburana. Um pé de umburana. Então até um tempo atrás tinha um toco ali, no local onde ela foi enforcada. E essa foi uma das histórias que foi passada de geração em geração. Mas acredito que existem inúmeras que talvez tenham se perdido no tempo. Mas é isso, a gente agradece vocês. Então mais um registro feito, mais um vídeo gravado aqui na região do Boqueirão.